E a ex-prefeita Vilma Maria de Faria está aqui no estúdio do Jornal do Estado para uma entrevista ao vivo, a primeira que ela concede à imprensa depois do lançamento do seu nome como candidata ao governo do Estado. Bom dia, prefeita. Bom dia. É um prazer recebê-la. Como é que a senhora recebe o lançamento oficial do seu nome como candidata ao governo? Bem, eu acho que tudo isso compôs uma história que terminou com o lançamento da minha candidatura pelo nosso partido, o Partido Socialista Brasileiro. Houve uma série de especulações, de discussões e de mobilizações também, e até, isso é o mais importante, a pressão popular pelo lançamento da nossa candidatura, que o partido achou por bem lançar. Isso nos leva a uma discussão com todos os partidos, sem discriminação, como nós já dissemos ontem, após a reunião, e nós vamos então discutir em cima de um programa mínimo de governo, porque eu acho que isso é o mais importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte neste momento. Pois é, o PSB designou uma comissão para elaborar até o final deste mês um programa mínimo de governo. Na opinião da senhora, que tem uma grande experiência administrativa, que pontos principais esse programa deve focalizar? Esse programa deve focalizar, acima de tudo, o programa, por exemplo, na área de agricultura, onde nós temos que dar apoio, prioridade ao homem do campo. Nós temos que focalizar o problema da escola pública e gratuita de boa qualidade. Vamos focalizar também a questão da saúde pública, que hoje é o maior problema que o Brasil todo enfrenta em relação às necessidades da população com relação à saúde. Então, esses pontos serão enfocados, esses pontos mínimos, além da questão do turismo, da geração de empregos para a população e assim por diante. Então, nós designamos uma comissão formada pelo professor Valso Pinheiro, pelo Dr. Salomão Gugel, Paulo Linhares e Rinaldo Barros, que vão trabalhar nesse sentido com o apoio de todos os nossos integrantes do partido. Prefeita, a candidatura da senhora de alguma forma já era prevista desde quando a senhora deixou a Prefeitura de Natal. E talvez por conta disso, por conta dessa prévia previsão, se pode dizer assim, os seus adversários começaram a colocar uma série de obstáculos à sua caminhada até a eleição. O lançamento de sua candidatura foi apenas uma etapa, mas tem várias outras etapas que a senhora ainda precisa superar. Colocadas, por exemplo, a questão das suas contas no Tribunal de Contas e a questão da batalha judicial por conta da eleição do prefeito Aldo Tinoco Filho. Como é que a senhora analisa e encara a perspectiva de enfrentar essas dificuldades? Olha, Paulo Tarcísio, o que nós temos sofrido de perseguição, se por acaso existisse alguma coisa grave nas minhas contas, na minha administração, você pode ficar certo que nós já estaríamos assim com uma situação bastante difícil de contornar. Mas como não há nada grave, como o que existiu até hoje foi apenas pressão política, você pode ficar tranquilo, e nós todos estamos tranquilos, que nada disso vai impedir o nosso prosseguimento político, nosso trabalho político. Veja, por exemplo, Garibaldi Alves Filho, que é candidato a governador. Você sabe, por exemplo, que as suas contas que devem ser aprovadas pela Câmara Municipal de Natal, porque quem aprova as contas das prefeituras é a Câmara Municipal, ainda não foram aprovadas? E olhe que nós temos implicações seríssimas no governo dele, no Tribunal da Urbana, por exemplo, né? Nós tivemos vários processos que foram divulgados pela atual administração da Prefeitura, que implicam bastante Garibaldi e os seus assessores. E o Tribunal de Contas, apesar de ter dado parecer favorável, essas coisas não foram levadas em conta, que a Câmara, de repente, pode levantar todo esse processo. E, portanto, isso também precisaria ser questionado pela própria imprensa do PMDB, dos Alves e assim por diante. De modo que eu estou tranquila, eu me preocupo com a minha parte, sei que devido a tudo que foi feito, foi especulado e foi analisado, nós sabemos que nada, absolutamente nada de errado foi feito, porque se tivesse sido feito, aí a coisa estaria bem diferente de hoje. Eles tentaram me perseguir, tentaram me derrubar, mas não conseguiram. Como é que a senhora encara exatamente essa perspectiva de ter que enfrentar nas urnas um nome que o PMDB decanta como sendo imbatível, o nome do senador Garibaldi Filho?
Eu acho que nós já tivemos várias experiências e essas experiências já comprovaram que não existe candidatura imbatível e que a opinião da população é quem define, no final de tudo, o jogo político. Então, nós estamos conscientes de que hoje a candidatura de Garibaldi é imbatível porque só existe ele como candidato, não existe outro candidato. Agora nós vamos ver com outros candidatos postos como é que a gente vai proceder e como é que a população vai falar, vai se pronunciar. Porque aí as pesquisas vão começar a surgir e a gente vai saber o que a população está pensando a respeito das alternativas. Porque enquanto não havia alternativas, ele era o único. Agora vamos ter alternativas. E nós vamos conversar com os partidos e vamos tentar formar alianças fortes, né? Para que nós possamos, então, somar. Pois é, lançada a candidata ao governo, a senhora tem agora a responsabilidade de participar ativamente das articulações com os outros partidos, visando a composição da chapa completa, especialmente da chapa majoritária. Que ideia, ou que providências a curto prazo a senhora tem para concretizar nesse sentido? Bem, inicialmente nós estávamos, antes mesmo do lançamento da candidatura, procurando os partidos considerados progressistas aqui no Rio Grande do Norte. Procuramos o PCdoB, conversamos com o PCdoB, com o PCB, com o PPS e estamos também para conversar com o PV e conversamos também com o PT. Eu quero deixar muito claro essa questão em relação ao PT, porque nós não vamos discutir, vamos dizer assim, a pureza ideológica do nosso partido, porque se assim fosse, Paulo, o PT a nível nacional não estaria conversando, por exemplo, com o PSDB. Você sabe muito bem que hoje no PSDB nós temos liberais autênticos dentro do partido e jamais o PT conversaria. No entanto, está propondo uma aliança com o PSDB, sendo companheiro de chapa do nosso amigo Lula. E, por sinal, o PSB, tudo indica, não é? Deverá apoiar Lula a nível nacional. Inclusive, o PSB, eu conversei ontem pela manhã com o Miguel Arraes, ele tinha conversado com Lula e estava para decidir o apoio, não é? Depois de algumas conversações em relação à presidência da República. E nós não exigimos nada porque nós sabemos que o nosso partido não lançará candidato. É a mesma coisa a nível do Rio Grande do Norte aqui. Nós sabemos que existe a correlação de forças. Se o PT faz o encaminhamento da conversa com o PSB, e se ele tem o candidato mais forte, então o candidato mais forte que vai prevalecer nessa possível coligação será o candidato do PT. Aqui nós queremos conversar sem freios, sem pressões. Nós queremos conversar abertamente com o PT a respeito das candidaturas. Se eles queriam um acordo conosco só eu sendo candidato a deputado federal ou estadual, por que essa pressão? Por que já colocar vamos dizer assim, essa pressão, esse condicionamento inicial? Não tem porquê, nós não podemos aceitar isso. Várias lideranças do partido do governador José Agripino, não somente do PFL, como dos partidos que integram a coligação que o conduziu ao governo, têm manifestado o apoio ao nome da senhora. Como é que a senhora recebe essa manifestação de apoio à sua candidatura do lado do governador e dos seus correligionários? Eu quero deixar muito claro essa posição que nós assumimos ontem na reunião. Nós conversamos a respeito da conversa que eu tive com o governador. Eu falei no caso com o governador, não foi com o presidente do partido, nem do PFL, nem dos demais partidos coligados. Nós conversamos com o governador e ele demonstrou interesse em voltar a conversar conosco, agora já com o PSB. Nós colocamos este fato na mesa lá ontem na reunião e o partido também decidiu que não discriminaria ninguém e iria também conversar com o PFL. Naturalmente, inicialmente, nós vamos continuar nossas conversas e vamos priorizar agora os partidos que já estavam marcados na reunião, que no caso o PT e o PV. Mas nós vamos conversar também com o PFL e com outros partidos que desejem discutir o nosso programa mínimo de governo, porque nós entendemos que o momento é um momento democrático, nós queremos avançar e não será com puritanismo ideológico que a gente vai avançar neste país. Certamente. Prefeita, muito obrigado pela sua presença e pela entrevista ao Jornal do Estado e que Deus continue a lhe proteger, a lhe dar força, garra, determinação para enfrentar todas essas dificuldades que são colocadas à frente de sua caminhada.